Na antiga terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele não era apenas um homem rico, mas um símbolo de integridade e devoção. Pai de 10 filhos, dono de milhares de ovelhas, camelos e bois, sua vida era um retrato da prosperidade. Todos os dias ele se levantava cedo para orar, intercedendo por sua família, garantindo que seu lar estivesse sempre sob a bênção divina. Jó era um exemplo de retidão, um homem que temia a Deus e se afastava do mal. Sua generosidade era conhecida por todos, e seu nome era sinônimo de justiça e bondade. Ele vivia em paz, cercado por sua família e respeitado por sua comunidade. A vida, para Jó, parecia perfeita, um reflexo de sua fé inabalável. Mas de repente a calmaria deu lugar a uma tempestade devastadora. Num único dia, o mundo de Jó desabou. Mensageiros chegavam, um após o outro, cada um trazendo notícias mais trágicas que o anterior. O primeiro relatou que seus bois e jumentas foram roubados, e os servos mortos. Antes que pudesse processar a notícia, outro chegou, ofegante, dizendo que um fogo dos céus consumiu suas ovelhas e pastores. Em seguida, um terceiro mensageiro anunciou que ladrões levaram seus camelos e mataram mais servos. Jó mal teve tempo de respirar quando o golpe final chegou. O último mensageiro, com o rosto banhado em lágrimas, contou que um vento forte derrubou a casa onde seus 10 filhos estavam celebrando, e todos morreram. Num piscar de olhos, tudo o que ele amava e construiu foi arrancado de suas mãos. A riqueza, os servos leais e o mais doloroso de tudo, seus próprios filhos. Diante da ruína completa, Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça e prostrou-se no chão. Mas em vez de amaldiçoar seu destino, suas palavras ecoaram com uma fé que desafiava a compreensão. No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na mais profunda agonia, sua integridade permaneceu intacta. Mas a provação não havia terminado. Logo depois, seu corpo foi coberto por feridas dolorosas, da cabeça aos pés, sentado sobre as cinzas. Ele usava um caco de telha para se coçar, uma imagem de puro sofrimento. Sua própria esposa, vendo seu estado, o instigou a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, firme em sua convicção, respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus, e não o mal. Enquanto Jó sofria, 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofá, vieram consolá-lo. Ao verem seu amigo reconhecível pela dor, eles se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, compartilhando sua dor sem dizer uma palavra. Quando finalmente tentaram encontrar uma razão para tanto sofrimento. Eles argumentaram que Jó devia ter pecado secretamente para merecer um castigo tão severo. Tentaram convencê-lo a confessar uma culpa que ele não tinha. Mas Jó, em meio à sua angústia, defendia sua inocência. Ele clamava a Deus, questionando o silêncio divino, ansiando por uma resposta, por um vislumbre de justiça em meio ao caos. Ele se sentia abandonado, um alvo da ira divina, sem entender o porquê. Seu diálogo com os amigos se tornou um debate profundo sobre a natureza do sofrimento, a justiça de Deus e a fragilidade da vida humana. Jó não negava a soberania de Deus, mas se recusava a aceitar que sua desgraça era um castigo por pecados que não cometeu. Em seu desespero, Jó expressou o desejo de nunca ter nascido. Ele descreveu sua dor física e emocional com uma poesia pungente, um lamento que atravessa os séculos. Ele olhava para o céu e perguntava: por que me tiraste do ventre? Por que não morri ao nascer? Suas noites eram de insônia e seus dias de tormento. Ele se sentia como uma folha seca levada pelo vento, um alvo para as flechas do Todo-Poderoso. Mesmo assim, em meio à escuridão, lampejos de esperança surgiam. Em um de seus discursos mais poderosos, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que a minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Essa era a âncora de sua alma. A certeza de que, apesar de tudo, ele teria um encontro final com seu Criador, onde a verdade seria revelada
e a justiça estabelecida. Essa fé, tecida em meio à dor mais extrema, era o que o mantinha de pé. Finalmente, após longos discursos e lamentos, Deus respondeu a Jó. Mas a resposta não foi a que Jó ou seus amigos esperavam. Do meio de um redemoinho, Deus não explicou a causa do sofrimento, mas revelou sua própria majestade e soberania sobre a criação. Ele questionou Jó: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Deus descreveu a complexidade do universo, o poder sobre os mares, as estrelas, os animais selvagens e os fenômenos da natureza. Diante da imensidão do poder e da sabedoria do Criador, Jó se humilhou. Ele percebeu a limitação de seu próprio entendimento. Ele respondeu a Deus dizendo: sou indigno. Como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Após essa revelação transformadora, a jornada de sofrimento de Jó chegou ao fim. Deus repreendeu os amigos de Jó por não terem falado a verdade a seu respeito, como seu servo Jó havia feito. A restauração começou, o Senhor curou Jó de suas feridas e o abençoou com o dobro de tudo o que ele havia perdido. Ele recebeu 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e a maior bênção de todas: Deus lhe deu mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E em toda a terra não havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. Ele viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. A história de Jó não é apenas sobre a restauração da riqueza, mas sobre a profundidade da fé que resiste ao inexplicável e encontra Deus na tempestade. É um testemunho eterno de que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em seu caráter e em seu amor redentor. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.